Pessoal, hoje a gente vai resolver uma questão sobre condução em tubulações. A questão trata do seguinte: um tubo de aço com condutividade 50 watts por metro Kelvin tem 90 milímetros de diâmetro interno e 5 milímetros de espessura. Bom, a gente sabe que não trabalhamos com o diâmetro, né? A gente costuma trabalhar nas equações de tubulações com o raio. Então, se o diâmetro interno é de 90 milímetros, o raio interno é de 45. Temos 5 milímetros de espessura nesse tubo de aço. Portanto, se a gente soma o raio interno com a espessura da parede do tubo, nós temos, por consequência, o raio externo. Então, se o diâmetro interno é 90, dividido por 2, temos 45 milímetros, mais 5 milímetros de espessura, chegando em 50 milímetros de raio externo. Existe vapor que passa no interior desse tubo a uma temperatura de 300 e ele diz na questão que a gente pode considerar igual a temperatura de 300 graus como sendo a temperatura da parede interna do tubo. Então temos que a temperatura interna da parede do tubo é de 300 graus. Na letra A dessa questão, ele pede que determinemos a quantidade de calor perdido por metro linear de tubo. Então ele está dizendo para a gente que o comprimento desse tubo é de 1 metro, se a temperatura da parede externa do tubo ela é de 50 graus. Para a gente fazer isso, temos que utilizar a equação que envolve a resistência térmica do tubo. A gente sabe que o fluxo de calor vai se dar do corpo mais quente para o corpo mais frio, vai se dar da esquerda para a direita, ou seja, de 300 até 50 graus. E esse fluxo tem que vencer uma resistência térmica da parede. E essa resistência térmica da parede, ela é possível calcular, porque nós temos tanto o raio interno quanto o raio externo dessa tubulação. A equação que nós vamos usar é essa, que a taxa ela é igual a ΔT, a variação de temperatura, que nesse caso aqui é 300 menos 50, dividido pela resistência do tubo de aço. Temos então que calcular a resistência do tubo de aço, que é dada pelo logaritmo neperiano do raio externo sobre o raio interno, sobre 2π L, que é 1, porque no enunciado ele falou que queria por metro linear de tubo, multiplicado pela condutividade térmica do tubo de aço, que é de 50 watts por metro Kelvin. Substituindo os valores, nós temos Ln de 50 dividido por 45 sobre 2π vezes 50 vezes 1. O que é que a gente vai fazer? Vai jogar esses dados na calculadora. Vamos calcular primeiro o Ln deste quociente, que é 50 dividido por 45. E você jogando na calculadora, você vai encontrar um valor de 0,105360. Esse valor, por conseguinte, vai ter que ser dividido pelo denominador da equação, que é 2π vezes 50 vezes 1. Fazendo essa conta, nós encontramos a resistência do aço, que vai valer 0,0003353, ou, se vocês preferirem, 3,35 vezes 10 a menos 4. O que por si só já indica que a resistência do aço ela é pequena e que implica em outras coisas. Se a resistência da tubulação do aço ela é pequena, ela não se opõe à passagem do fluxo de calor, ela não impõe uma resistência térmica efetiva para a passagem do calor pela tubulação. Essa informação vai ser importante para a gente um pouco mais à frente. Mas vamos lá. A gente calculou a resistência do aço. O que ele quer é que nós calculemos a taxa de transferência de calor. Então vamos retornar para esta equação e substituir os nossos valores. O ΔT, como eu havia falado, é 300 menos 50, e a gente vai dividir pela resistência do tubo que nós acabamos de encontrar. Resolvendo essa conta, nós vamos encontrar que a taxa de calor perdido nesta tubulação ela vale 745.600,95 watts por metro. Isso porque ele falou que era por metro linear de tubo. Bom, esse número muito grande ele costuma ser
explicitado de outra maneira, nós poderíamos dividir esse número por 1000, e quando a gente faz isso, a gente insere o quilo, né? Então, se eu pego 745.600,9544 dividido por 1000, eu já tenho 745,6 kW por metro. Tá? Então, ambas as respostas são válidas para a alternativa letra A dessa questão. Percebam que é um valor de taxa muito elevada para essa tubulação. Tá bom? Continuando a resolver, na letra B deste enunciado, ele perguntava o seguinte: se a tubulação tem agora 100 metros, calcule a perda total de calor em watt. Lembre que na letra A nós calculamos este valor daqui por metro de tubo. Bom, com a regra de 3 simples, eu posso dizer que se este valor aqui está para 1 metro, qual é a taxa que vai ser perdida em 100 metros de tubulação? Então, a regra de 3 simples resolve essa letra B, fazendo com que a sua resposta seja igual a 74.560,09 quilowatts. Tá certo? Então, essa é a resposta da letra B. Uma regra de 3 simples. Tá? Vamos agora fazer o seguinte, na letra C ele já começa a ter um outro entendimento acerca da tubulação. A gente já percebeu que a tubulação ela perde muito calor, a taxa é muito elevada. Em contrapartida, isso é explicado pela baixa resistência térmica do aço. Lembram que a gente calculou na letra A. Então, o que é que se pretende agora nessa letra C? Você vai utilizar um isolamento de amianto com 2 centímetros de espessura. Então a gente vai pegar essa figura que representa a nossa tubulação e vamos colocar um isolamento de amianto de 2 centímetros. Observem que nós estávamos trabalhando com milímetros. O raio interno era em milímetros, a espessura em milímetro e o nosso raio externo em milímetro. Então a gente vai trabalhar também com essa espessura do isolamento em milímetro. 2 centímetros equivale a 20 milímetros. Então, nós colocamos um isolamento na tubulação que ele tem 20 milímetros de espessura. Pergunta-se, qual seria a quantidade de calor com esse novo esquema, ou seja, na presença do isolamento? Então, essa perda de calor, vocês vão observar que ela vai ser bem menor do que a perda de calor observada na ausência desse isolamento. E aí a questão aproveita e pergunta, qual foi o percentual de redução quando nós utilizamos o amianto? Então, para a gente começar a resolver essa questão, a gente vai aplicar o mesmo procedimento. Taxa é igual a variação de temperatura sobre resistência. Só que a gente tem que observar que nós temos agora duas resistências. A resistência do aço mais a resistência do isolamento de amianto. Portanto, nossa equação fica: a taxa de transferência de calor é igual ao ΔT, que vai permanecer o mesmo. Por quê? Porque a temperatura externa ao tubo ela permanece igual. É como se fosse a temperatura, vamos dizer, do ambiente que circunvizinha a tubulação. Então essa temperatura daqui ela não muda. Então vai ser 300 menos 50. E eu vou dividir isso pela resistência do aço somada com a resistência do isolamento. A resistência do aço nós já temos, é esse número aqui bem pequeno que nós calculamos na letra A. O que nós temos que fazer é encontrar a resistência do isolamento. A resistência do isolamento precisa tanto do raio externo quanto do raio interno do isolamento. Quem é o raio externo do isolamento? O raio externo do isolamento é a distância do centro da tubulação até a parte externa do isolamento, que no caso é 45 milímetros somado com 5 milímetros somado com 20 milímetros. Ou seja, o raio externo do isolamento ele é 70. Quem é o raio interno do isolamento? O isolamento ele começa exatamente aonde termina o tubo. Mais uma vez, o isolamento começa aonde o tubo termina. Significa dizer que o raio interno
do isolamento coincide com o raio externo da tubulação, que vale de 50. Mais uma vez, a gente vai ter que colocar esses dados na calculadora, né? Você vai calcular o ln deste quociente entre 70 e 50, vai dar 0,3365. Este número vai ter que ser dividido por 2π, o K do isolamento que foi fornecido no enunciado, que é de 0,166, vezes o comprimento da tubulação, que a gente está assumindo ainda que é por metro, é 1, tá bom? Quando a gente faz isso, encontramos que a resistência do isolamento é 0,3226. Mas veja, isso é necessário para que nós possamos calcular a nova taxa de transferência de calor na presença do isolamento. Portanto, nós temos que substituir os valores nesta equação. Fazendo isso, o que é que nós vamos ter? ΔT, como a gente já observou antes, que é 250, dividido pelo somatório da resistência do aço mais a resistência do isolamento. Resolvendo essa conta, você observa que a taxa é de 774,1488 watts. Note que é muito menor do que a taxa na ausência do isolamento. Em continuidade ao exercício, ele pergunta: este valor daqui representa um percentual de redução de quanto? Para a gente fazer essa conta, basta aplicarmos uma regra de 3 simples. Nós tínhamos que, antes, o valor da taxa era este, lembra? Bem grande, calculamos ele na letra A, 745,6009 kW. A diferença algébrica entre o valor que eu tinha antes e o valor que eu acabei de calcular, dividido pelo valor que eu tinha antes, representa o percentual de redução. Então, o percentual de redução é a diferença dos valores dividido pelo valor original. Então, novamente, percentual de redução é a diferença dos valores dividido pelo valor inicial. Quando a gente faz isso, você observa que a redução ela é muito grande, ela é de 99,89%. Chamo a atenção aqui que quando vocês forem fazer essa conta, quando vocês forem resolvê-la, lembre que aqui nós temos quilowatt. Então a gente vai ter que multiplicar esse número, 745,6, por 1000, tá ok? Se você não fizer isso, vai dar problema de você encontrar esse gabarito aqui. Então veja que a presença de 2 centímetros de espessura de amianto reduziu a 99,89% a perda de calor da tubulação. Tá bom? Essa questão é um pouco extensa e eu vou dividi-la em 2 partes, tá? Então eu encontro vocês já no próximo vídeo.